A empresária Graziela, Gabriela, aqui nessa tarde, vai explicar tudinho pra gente. Viver de aluguel ou comprar imóvel? E aí? Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada. Olha, eu tenho tantas perguntas para poder te fazer concernente a isso. Viver de aluguel ou comprar imóvel? E aí, como é que faz? Bom, a gente está vendo hoje na internet, né? Muita gente falar que viver de aluguel vale mais a pena do que comprar o imóvel. Sério, Gabriela? Mas eu discordo dessa opinião, tá? Por quê? Porque eu penso que viver de aluguel não te dá a paz e a segurança que você precisa, né? Nada como você ter o seu lar, a sua casa, para você desenvolver a sua família, né? Para você construir a sua família lá dentro. Isso vai te dar um sentimento de pertencimento, né? De falar que é meu, o imóvel é meu. Porque a única coisa ruim do aluguel é o seguinte, é porque a qualquer momento, daqui eu posso falar, sei lá, Gabriela, daqui a 3 meses ou 4 meses, o proprietário fala assim, ó, olha, Gabriela, você se prepare que daqui a 3 meses eu vou ter que vender este imóvel que você está alugando e você, a partir daqui a 3 meses, não faz parte mais dessa residência. Imagina o desespero dessa pessoa, porque vai ter que caminhão de mudança, fazer os transportes, não é caro fazer, não é barato fazer mudança, o que é caro, é tudo um trabalho, né, Gabriela? Exatamente. E o que acontece? Eu tenho um amigo, né, o Eduardo, ele ficou famoso na internet, primo pobre, não sei se você já ouviu falar. Porque ele postou um vídeo, né, onde ele comprou um apartamento, financiou em 30 anos e quitou esse financiamento em 3 anos. Uau, e aí ele resolveu postar isso. E esses dias ele postou um outro vídeo que eu até repliquei no Instagram da minha imobiliária, onde ele prova que você comprando um imóvel, você precisa de financiar com o banco, né? Porque você não tem o recurso para comprar à vista. Você vai acabar pagando 2 imóveis, se você pagar nos 30 anos. Isso com o né? banco, você fala? Isso, com o banco. Se você não tem o recurso para comprar à vista, Ok. né? Você precisa do financiamento bancário. Muita gente fala assim, você já pensou que você vai pagar de juros? Né? Você vai acabar pagando 2 imóveis. Só que ele colocou na planilha lá, muito legal, se você pagar o mesmo valor de aluguel do valor da parcela do financiamento, nesses 30 anos, as pessoas se esquecem que o aluguel tem reajuste anual, todo ano o aluguel é reajustado. Se você permanecer naquele aluguel por 30 anos, correndo esse reajuste, você vai pagar mais do que 3 vezes o valor do imóvel. Caramba. E esse imóvel nunca vai ser seu. Nossa. Né? Então, assim, é muito interessante as pessoas saberem que hoje existem programas do governo, como o programa Minha Casa Minha Vida, que auxilia na compra do primeiro imóvel. Entendi. Gabriela, como você trabalha, você é empresária do ramo imobiliário e você já está nesse nicho há quanto tempo, mais ou menos? Eu comecei em 2010, então já fazem 13 anos, né? Já está nesse... Já viu o que cresceu nesse ramo imobiliário desse tempo, o que caiu? Se eu não me engano, acho que na pandemia para cá deu uma caída ou deu uma crescida? A gente estava conversando isso lá atrás, né? Quando eu entrei no ramo, o ramo estava em alta. Estava em alta. Tá? A gente vendia, eu trabalhava numa construtora e a gente vendia tudo na planta. Eles lançavam, antes mesmo de começar a obra, já zerava, vendia tudo. E aí a gente lá para 2013, 2014 teve uma queda, começou a ter os estoques que chama, porque a construtora lançava, durante obras e mesmo pronto ainda tinha muito apartamento, né, para vender no caso. Depois aconteceu algo interessante no ano da pandemia, em 2020. O primeiro semestre foi horrível, tudo parou, né, ficou um caos. Mas o segundo semestre, o governo que a gente tinha baixou a taxa Selic e com isso abaixou as taxas de juros do banco. Então eu acredito que muita gente que tinha valores investidos foram comprar imóveis e até mesmo aqueles que não tinham valores investidos, mas pelo fato da taxa do financiamento ter diminuído, isso facilitava, né, a compra do imóvel, o poder de financiamento. Por exemplo, a construtora que eu saí, né, porque eu montei negócio próprio, mas meu marido permaneceu lá, eles zeraram o estoque em 6 meses. Caramba! Eles não tinham mais um apartamento pronto para vender, porque assim, tudo que eles tinham venderam naqueles 6 meses de 2020, o segundo semestre. E aí depois entrou 2021, não foi esse mesmo, não foi tão bom quanto esse semestre, mas não foram anos ruins, tá? 2021 e 2022 não foram anos ruins para o mercado imobiliário.
E qual que é a perspectiva que nós temos para esse ano de 2023? Estamos aí no finalzinho de março, vamos entrar em abril. Você acha que a procura continua sendo muito grande na parte dos aluguéis ou na parte da compra? Então, eu acredito que esse é um ano ideal para quem quer adquirir o primeiro imóvel, sabe? Utilizando desse plano Minha Casa Minha Vida. Por quê? Porque esse plano, ele proporciona taxas de juros menores, tá? E o governo, dependendo da renda, ele dá um subsídio de até 29 mil, que te auxilia com a entrada, tá? Então, geralmente, antigamente, imóvel novo, imóvel pelo plano Minha Casa Minha Vida era só imóveis novos, de construtora. Hoje você pode comprar pelo plano também imóveis usados, tá? Então tem essa condição. Essa vantagem, né? Essa vantagem. Mas o bacana é se a pessoa puder comprar na planta, eu acho que é mais legal. Por quê? Vamos imaginar que a pessoa ainda não tem um capital, não juntou um dinheiro para dar de entrada. Então, se ela compra na planta, o que vai acontecer? Ela parcela essa entrada durante o período de obras, que é mais ou menos aí uns 30 meses, tá? E aí, se ela tiver fundo de garantia, o fundo de garantia entra nessa conta. Dependendo da renda dela, ela tem o subsídio do governo, que pode chegar a 29 mil, que também entra nessa conta. Então, as pessoas, elas não sabem, mas às vezes com uma entrada mínima e parcelando nesse período de obras, ela consegue comprar o primeiro imóvel. Olha aí. Isso é legal para quem? Por exemplo, jovens que estão nos ouvindo, né? Moram com os pais, mas já trabalham, já tem a sua renda, aproveita que mora com os pais, não paga aluguel. Verdade, não vai pagar nada. E vai já ter uma investe, mensalidade boa aí, mensalmente. Exatamente, já investe esse dinheiro no imóvel. Ou aquele casal que vai casar, aquele que mora, de repente, no fundo da casa da mãe, da casa do pai, né? Olha aí, ó. Não é uma situação muito Mora favorável, com a sogra. geralmente. Eu né? tenho casais de amigos, tenho alguns amigos que moram no quarto, não tem um quarto dos filhos em si. Então, tem um amigo meu que não teve condições financeiras de poder comprar um imóvel, então ele continua morando com a esposa no quarto dele. Não dá, né? Aí não Como dá, que né, você vai filha? construir a sua família, a sua identidade, a identidade da sua família, né? Não Verdade. tem como. Você precisa da sua casa própria, né? Ou mesmo que você já esteja morando de aluguel, o que eu sugiro? Reduz o aluguel, vai para um lugar mais simples, faz um sacrifício por algum tempo, né? 2 anos, 3 anos. E essa diferença de valor você usa para pagar as parcelas da sua entrada para uma construtora, por exemplo. Tá? Depois você entra no financiamento e vai começar a pagar o financiamento para o banco, mas é um financiamento com uma taxa bem reduzida do normal, né? Se for nesse plano Minha Casa Minha Vida, por exemplo. E aí depois você pega, por exemplo, esse vídeo aí do primo pobre e aprende como que você faz para quitar o seu financiamento de 30 anos em 3 anos. E aí daqui, vamos imaginar que você ficou 2 anos e meio pagando para a construtora durante o período de obras. Depois aí você mudou para o seu imóvel próprio. Só que não é aquele imóvel que você queria, não é tão grande como você queria. Verdade. Não é naquela localização que você sonhava. Tudo no começo. Exatamente. Entendeu? Se você não der o primeiro passo, primeiro você dá aquele primeiro passo. Exatamente. Né, de você começar pequenininho. Eu comecei assim, você está falando exatamente, parece que Deus, parece que eu conversei alguma coisa contigo. O que combinamos. Parece que a gente combinou. Eu comecei assim, não tinha nada, comecei do pequenininho, num lugar simples, pequeno. Aí eu não fazia a comparação de amigos. O ser humano em si, ele não pode se comparar com o seu amigo. Mas que o meu amigo mora numa classe média, outro que mora numa classe nobre, e nem ficar olhando muito as redes sociais, porque isso aí faz com que a nossa mente e a nossa visão fique contaminada. Aí você vai querer o quê? Dar passos altos sem você estar com condições na hora. Exatamente. E aí o que acontece? Imagina que se você seguir, né, esse plano, essa lógica que a gente está falando, daqui uns 6 anos você já pode vender esse imóvel que você comprou, sim, porque ele vai estar quitado, você amortizou o financiamento, você vende ele, usa ele de entrada para comprar um imóvel maior, de repente na localização dos seus sonhos, né, com aquela varanda grande que todo mundo gosta, gourmet. Um por andar. Vai indo, vai. Gente, vamos sonhar, mas só que aí fazendo o quê? Tudo com os pés no chão, devagar, e a gente vai chegar lá. Legal. Né? Você não veio a experiência da Gabriela? A Gabriela estava em outro ramo, com outra empresa, saiu da empresa, foi ela sair da outra empresa, chegou aí, já está aí como empresária com a sua empresa bombando, arrebentando, graças a Deus, e vai te orientar a você
né, na administração. Gabriela, é o seguinte, toda pessoa, por exemplo, quando a pessoa está numa casa alugada, tá, aí vem aquilo que eu falei uns minutinhos atrás, poxa, eu vou ter que sair daqui a 3 meses, eu tenho que me preparar para ir para outro imóvel. Quando essa pessoa vai para outra residência que também é alugada, não seria bom que o contrato fosse no mínimo de 3 anos? Eu gostaria de falar a respeito de contratação, a respeito de prazo de contrato, porque tem muitas pessoas que são pegas desprevenidas quando o próprio proprietário fala assim, ó, você tem que se retirar porque eu estou com dívida e eu preciso vender o imóvel. Para não ser pega assim de surpresa, de ficar toda a vida mudando de casa, Sim. O contrato de locação, né, o praxe, ele seja feito de 30 meses, tá? Pode ser mais. Pode ser mais? Pode. É tudo uma questão de acordo. Sim. Não é legal que seja menos, porque daí ele já vai cair numa modalidade de aluguel de temporada. E aí são outras regras, são outras leis, tá? Então você que está nos ouvindo, vai alugar, exija um contrato de locação de 30 meses. 30 meses. 30 meses. Okay. Só que aí a pessoa se preocupa, né? Porque ela fala assim, mas e se eu precisar sair antes? Aí eu vou ter que pagar multa? Geralmente, nesse caso, a gente coloca uma cláusula onde a partir de 12 meses a pessoa pode sair sem multa, tá? Então depois de 1 ano ela sai sem multa, se precisar, mas se não precisar, pelo menos 30 meses ela está resguardada que vai ficar tranquila ali. Ótimo, isso aí é ótimo. Eu passei por uma situação dessa, eu estava bem leigo, foi agora em 2020, eu estava no apartamento, que no Rio de Janeiro tem apartamento próprio, mas em Cuiabá, onde eu moro, Mato Grosso, lá é alugado. Aí estava de boa, daqui a pouco o proprietário me liga, daqui a 1 mês e meio eu vou precisar do apartamento, porque eu tenho que vender, que é uma herança da família, eu tenho que dividir para meus irmãos. Aí eu fiquei com a mão na cabeça, falei, meu Deus, e agora 1 mês e meio para poder arrumar mudança, arrumar outro imóvel, e foi corrido, muito corrido para mim, e eu não tinha essa experiência, muito Mas agora você vai comprar seu imóvel próprio, né? Sua casa própria, se você não tiver ainda, não sei. Não lá em Cuiabá, aqui mesmo em São Paulo. Pode nos chamar que a gente te ajuda. Gabriela vai resolver tudo. E o que vem a ser o registro de matrícula? Então, essa semana mesmo eu conversei com um cliente que a gente entregou para ele, ele comprou um imóvel através de financiamento bancário e a gente entregou para ele o contrato de financiamento do banco. E aí ele falou assim, cadê a minha escritura? Eu falei, olha, como você não comprou à vista, você não tem uma escritura. O contrato do banco, ele faz o papel da escritura nesse caso. Aí ele falou assim, mas então quando eu quitar o banco eu vou receber a escritura? E eu falei para ele assim, olha, não se apega com a escritura, tá? Porque a escritura não é o principal documento. O principal documento é a matrícula do imóvel. A matrícula do imóvel é como se fosse o nosso RG, tá? Então, nasce o imóvel, nasce a matrícula do imóvel. Lá é registrado tudo o que acontece com esse imóvel. Então, era um terreno, virou uma construção, uma casa, é colocado lá. A Maria vendeu para o João vendeu para o Joaquim. Tudo que acontece nesse imóvel é colocado na matrícula do imóvel. Então, se a pessoa compra um imóvel à vista, tem o dinheiro para comprar, para pagar 100%, ela vai no tabelião de notas, faz uma escritura e essa escritura tem que ser registrada na matrícula do imóvel. Por exemplo, a gente sabe de situações, né, de pessoas que não são muito honestas, que pegaram, por exemplo, terrenos de loteamentos e venderam o mesmo terreno para 10 pessoas diferentes. Meu Deus! As 10 pessoas tinham escrituras daquele imóvel. Foi feita uma escritura para cada uma. Quem é o dono? O dono é quem pegou aquela escritura e registrou na matrícula do imóvel. Tá? Então, a matrícula do imóvel é o principal documento do imóvel. Então, uma pessoa sentando com você hoje, chega, está nos assistindo, poxa, eu estou doido para poder comprar meu apartamento. Qual que seria a primeira instrução que você daria para esse amigo, essa amiga que vai te procurar assim que terminar aqui o programa? Vai ser, poxa, Gabriela, eu preciso comprar meu apartamento, eu quero sair do aluguel. Aí vai te ligar, qual que é a primeira instrução que você dá para ela? Então, primeiro essa pessoa precisa saber, ela tem um recurso para comprar à vista, ela vai precisar de financiamento bancário. A maioria das pessoas precisam do financiamento bancário, né? Segunda coisa que ela precisa saber, o banco não financia 100% do valor do imóvel, ele financia no máximo 80%. E depende do banco também, né? Tem isso? Assim, tem alguns casos que chega a 90%, às vezes é uma promoção, depende do relacionamento que o cliente tem com o banco, tá? Chega a 90%.
mas no geral são 80%. Então você precisa de ter 20% do valor do imóvel. E o que eu te aconselho? Antes de sair visitando um monte de imóvel, vamos fazer uma análise de crédito para saber qual que é o seu poder de financiamento, quanto que a sua renda consegue financiar. Porque não é porque o banco financia até 80% que você vai conseguir financiar os 80% de uma casa de 1 milhão, por exemplo, entendeu? Ah, entendi. Você precisa ver quanto que você consegue financiar com a sua renda. Então vamos fazer essa análise de crédito, saber o seu poder de financiamento, e aí a gente fala, olha, eu tenho aqui, consigo financiar esse valor, eu tenho tanto para dar de entrada, eu tenho um fundo de garantia de tanto, né? Então, juntando tudo isso, a gente sabe o valor, o seu poder de compra. E aí a gente vai procurar um imóvel dentro do seu poder de compra. Tá? Entendi. É isso. Tudo de acordo com a renda da pessoa, né? De acordo com a renda. Isso, mas vai dar tudo certo. Calma, fica tranquilo que a Gabriela vai resolver para você e vai te deixar aquelas condições. Sabe, você vai conseguir pagar R$400 por mês. Quem dera. Dependendo da situação. Dependendo da acontece. situação, milagres ainda acontecem. Só para a gente fechar, Gabriela, eu gostaria de saber o seguinte: existe alguma outra despesa, além do que você já falou, quando a pessoa vai comprar um imóvel, que precisa ser pago também antes da compra? Existe? Existe. Às vezes a pessoa ela não se atenta a isso, né? Então ela fala assim, olha, já fiz uma análise de crédito, já sei meu poder de compra. Então, um exemplo, eu posso comprar um imóvel de 300 mil, de 400 mil, um exemplo, né? E aí ela só está contando com aquele valor. E aí ela vai procurar imóveis nessa faixa. Só que ela precisa saber que ela precisa reservar, pelo menos, em média, 5% do valor do imóvel para pagar a documentação. Tá? Então, se ela for comprar financiado, por exemplo, através de financiamento bancário, ela vai pagar a taxa do banco, que é a taxa de avaliação, ela vai pagar o ITBI, para a prefeitura, que é um imposto que a prefeitura cobra, e ela vai pagar o registro no cartório daquela matrícula que eu falei. O TBI eu acho sempre um valor assim alto. É o quê? É 1% do valor do imóvel? 3%. Em São Paulo é 3%. Varia de prefeitura para prefeitura, tá? Mas em São Paulo, 3% do valor do imóvel. Por isso que a gente fala assim, reserva 5%. Nem sempre chega a 5%. Por quê? Se a pessoa vai financiar, ela tem um desconto sobre o valor financiado. Se é o primeiro imóvel, ela tem um desconto sobre o valor do registro. Aí entendi. cai Cai, esse custo, entendeu? Mas, em média, juntando essas três coisas, taxa do banco, ITBI e o registro, vai dar mais ou menos uns 5%. Se a pessoa não vai financiar, vai comprar à vista, vão ser 3 despesas também, porque ela vai ter que pagar a escritura, o ITBI e o registro. Também fica em torno de 5%. Perfeito, perfeito. Tudo esclarecido aqui nessa tarde. A Gabriela esclareceu tudo para nós. Ei, você que está nos assistindo aqui de São Paulo, tá doidinho para comprar seu imóvel, ou então tá querendo sair da sua residência, da tua zona, porque aqui em São Paulo tudo é destinado à zona, e ir para um lugar bem confortável, com um precinho baixinho, bem pequenininho. Ó, tá aqui, ó. Do meu lado direito, essa empresária maravilhosa, Gabriela, vai te dar todas as dicas. E eu já peguei essa visão, porque eu não sabia. Quando for fechar algum contrato com um apartamento ou casa de aluguel, lembrando que o contrato tem que ser de 30 meses, que aí vai dar 2 anos e 6 meses, né? Você já fica tranquilo e não fica aí proprietário. Ó, eu tenho que vender o imóvel, você precisa se retirar daqui a 30 dias. Fecha com a Gabriela que vai dar tudo certo e ela vai te dar várias dicas bacanas para você. Gabriela, por favor, pode passar aí os contatos, redes sociais, fica à vontade. Você atende aonde? A minha imobiliária fica na Leopoldina, na zona oeste de São Paulo, né? A gente foca mais na zona oeste de São Paulo, como ele falou, São Paulo é muito grande, né? Então fica difícil da gente ficar atravessando. Zona oeste é longe daqui? Não é longe, né? A região da Lapa ali, é que você não é daqui, né? E a gente faz também Osasco, que é uma cidade vizinha da Zona Oeste, então a gente foca também ali nos bairros centrais de Osasco, tá? Bom, a gente tem um site, né? Acho que deve estar aparecendo aí. O nosso site é www.orblanimoveis.com.br, tá? Orblan, lembra da caneta Montblanc, só que é Orblan, O-R-Blanc, Blanc. A gente também tem o Instagram, que é a mesma coisa, Orblan, _ imobiliária, e o WhatsApp e telefone da imobiliária é o 11 994 36 0223. Entre em contato com a gente que a gente vai ter o maior prazer em te ajudar, em te auxiliar, tirar suas dúvidas, tá bom?
Eu já vou Obrigada. colar com a Daniela, porque Gabriela. ela vai me ajudar. Gabriela, ó, tô com a Daniela na cabeça. Já vou colar com a Gabriela, que ela vai me ajudar aí, poder ter um apartamento aqui em São Paulo com os precinhos, ó. É sério, hein? É de confiança e eu assino embaixo. Gabriela, muito obrigado. Imagina, eu que te Obrigado por nos agradeço. ajudar, nos auxiliar aí a todo o público do Brasil. Obrigada Tá a bom? vocês. Pode ficar aqui com a gente. Bom, pessoal, nós vamos rapidinho, prometo que é rápido os intervalos comerciais. Já voltamos com aquele momento doce da nossa culinária.